Mais um devocional intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Bem-vindo a mais uma viagem aqui em Gálatas. Nós estamos estudando Gálatas e você é nosso convidado especial para estar junto conosco nesta viagem. Hoje a gente vai estar lendo a partir do capítulo 2, versículo 1 ao 10. Então vamos lá, pegue sua caneta, seu caderninho e bora aprender com o nosso amado e querido Espírito Santo. Pai, eu te peço que as nossas mentes, os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o verdadeiro Evangelho. Amém? Então eu vou estar lendo na NAA, você pode me acompanhar, bora lá. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Gente, prestem atenção em duas lições que o apóstolo Paulo já nos ensina aqui. Primeiro, ele teve uma revelação. Ele foi guiado por essa revelação de Deus, porque ele tinha relacionamento com Deus. Segundo, ele deu o recado para quem ele tinha que dar. Ele falou com quem realmente importava, ele não foi soltando aos quatro ventos. A gente precisa ter esse discernimento de ir para o Senhor, ouvir a Ele e fazer exatamente o que Ele mandou. Ele foi lá e falou com quem ele tinha que falar. Pegue isso aí no seu espírito. Não saia por aí soprando aos quatro ventos. Deus te deu uma direção. Converse, fale para aquela pessoa que você tem que falar. Continuando, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Olhem isso. Paulo, ele era muito ousado, mas ele era autorizado pelo Senhor para cumprir aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer, né? A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser de maior influência, mas nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. Uau! E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e que eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Aleluia. Até aqui. Glória a Deus. Então, gente, no capítulo 1, a gente viu que o apóstolo Paulo afirmou que foi chamado pelo próprio Jesus Cristo. Estudiosos dizem que havia uma certa, meio que uma rixa, sabe? Tinha gente que dizia que ele não foi chamado por Jesus, não, que foram os apóstolos que chamaram ele. Então, eles sempre viram que ele afirmou ali, né? Eu, apóstolo, pelo próprio Jesus Cristo. Então a gente aprendeu isso aí. E por isso ele levava o evangelho verdadeiro que não carece de nenhuma aprovação humana. Ele era muito íntegro, ele era muito, como é que eu vou dizer assim, incisivo. Ele ia vir e falava aquilo com muita autoridade, porque ele dizia, eu não tenho uma aprovação, não preciso de uma aprovação humana. E desta forma, ele e Barnabé foram reconhecidos pelos apóstolos e até lhe distribuíram o trabalho. Vejam que lindo, quando os irmãos se unem, quando tem discernimento, que um
é para trabalhar com certa coisa, outro com outro tipo de pessoa. Nós vamos ver aqui mais explicativo o que realmente aconteceu aqui, que cada um, assim como nós hoje, temos uma função no corpo. Viemos para fazer algo direcionado pelo Senhor. Nós não somos iguais, nós somos distintos. Amém? Então, aqui no capítulo 2, passaram-se 14 anos. Então, foi com Barnabé e Tito a Jerusalém. Eles foram para lá para resolver um certo problema que estava causando lá. Paulo, apesar de sempre ter sido tão ousado, afinal, né, ele sabia quem tinha chamado ele. Mas ali, gente, aparentemente ele estava com um certo receio para falar aos apóstolos que estavam ali. Por que será que isso aconteceu, né? Paulo em nenhum momento tinha dúvidas sobre a mensagem que ele carregava, jamais. Vocês podem ver que ele sempre afirmava isso. Mas o medo dele, eu creio, que ele temia ali que os apóstolos deixassem de pregar o verdadeiro evangelho e com isso causasse um rachamento na igreja. Pessoas estavam dizendo que o que Paulo pregava não era o evangelho de verdade. Não era o evangelho, a mensagem de Cristo. E os apóstolos, vai que eles dizem que assim, não é, isso é verdade, o que Paulo está falando não é real, isso ia causar um racha. Se eles ficassem do lado desses falsos mestres, isso teria causado um sério problema à igreja de Cristo. Aqui no versículo 2, vocês percebam que Paulo chegou e falou com quem realmente tinha que falar, para depois agir abertamente. Gente, eu falei lá em cima e eu friso, peguem essa chave. Seja discreto, ouça a Deus e fale na hora certa com a pessoa certa. Sabe, não fique por aí espalhando o que o Senhor tem te dito para fazer. Fale com quem tem que falar. Resolva com aquele que vai resolver. Não adianta falar com um monte de gente, espalhar, no fim todo mundo vai ter uma opinião sobre aquele assunto. Esse não é o intuito. Vá direto ao ponto. Havia ali uma certa, uma discussão. Uns diziam que para seguir a Cristo tinha que ser judeus e a outra parte da igreja acreditava que Jesus era para todos, inclusive para os gentios, para nós. Graças a Deus por isso, gente, porque hoje a gente está aqui. Paulo com certeza pediu direção a Deus e levou consigo Tito, que era grego, olha só. Não é à toa que Tito foi com ele. Quando a gente vai para algum lugar, as pessoas que vão nos acompanhar têm que ter um propósito para estar ali com a gente. Tito era grego e não era circuncidado, mas o testemunho que ele carregava, não havia necessidade de mais nada. Ele não precisava se converter ao judaísmo para dizer que amava Cristo. Ele era a própria transformação de um milagre, de que Jesus podia, sim, transformar o coração de um gentio. Então ele levou Tito com ele para as pessoas olharem para ele, aqui é uma carta viva, não precisa de mais nada, não precisa de argumento. E em nenhum momento Paulo dizia que deveriam deixar de obedecer à lei. Em nenhum momento Paulo falou isso. Muito pelo contrário. Mas que isso não é a base para sermos amados por Deus e recebermos a salvação. Obedecer a Deus é uma forma de gratidão, de dizer que eu o amo e por amor a Ele eu vou obedecer. É impossível a gente agradar a Deus por nossos próprios méritos, mas Jesus nos justificou naquela cruz, nos mostrando sim que é possível ser amado por Ele, porque Ele simplesmente nos ama, mas Ele também nos mostra que é impossível cumprir toda a lei. Mas nele e através dele encontramos a salvação. Às vezes pegamos a lei e nos escravizamos tentando alcançar o amor de Deus através das nossas boas obras, Quem já não tentou fazer algo com seu próprio braço para ver, Jesus olha para mim, quem sabe eu fazendo isso, Jesus vai me amar mais ou menos. E a gente sabe, que as nossas boas ações não mudam o coração de Deus. Aprendemos aqui que existem chamados diferentes, como em nossos dias atuais. Os apóstolos haviam sido chamados, lá os primeiros apóstolos, a pregar o evangelho para os judeus. Já o apóstolo Paulo foi chamado para os gentios. Glória a Deus por isso. Porque nós estamos aqui, gente. E Jesus veio para todos. Não há por que haver divisão. Cada um cumpra o que lhe foi recebido de Deus. E ponto. Não fica apontando que aquele é isso, aquele outro é aquilo. Não. Cumpra aquilo que o Senhor te mandou fazer e ponto.
Não precisa, tem até um ditado popular, né? Para minha estrela brilhar, não precisa pagar de ninguém. Viva aquilo que o Senhor te chamou para fazer e ponto. Abençoe e honre as pessoas, sim. Aleluia, glória a Deus. Você já deve ter ouvido por aí que alguns dizem assim, eu fui chamado para os pobres, outros para os ricos, enfim, tudo bem. E é para toda criatura, sem acepção de pessoas, seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, independente de quem, o Senhor Jesus veio para todos nós, glória a Deus. Paulo finaliza aqui dizendo que os apóstolos somente pediram a ele para que jamais deixasse de assistir os pobres, de cuidar dos necessitados. E ele diz que isso ele se esforçou muito para não deixar de fazer. Então que a gente possa também pegar esse exemplo. Sabe, muitas vezes você olha, mas eu tenho tão pouco. Mas o seu pouco pode abençoar a vida de alguém. Que a gente possa ter os olhos para o social, que isso não seja um ídolo, né? Porque tem gente que levanta uma bandeira e todo mundo tem que fazer aquilo. Não. E também não jogue pedra em quem não faz. Faça o que você tem que fazer com excelência, honrando a Deus. Ponto. Sem muito enfeite, sem achar que os outros têm que estar na mesma visão que você. Porque muitas vezes a gente tem uma direção de Deus e a gente acha que todo mundo tem que embarcar no barco, não é? Tem coisas que são só para nós. Amém? Devemos caminhar em unidade, sim, mas também não se deixar ser corrompidos por um falso evangelho. Não tem como caminhar com quem não prega o evangelho de Cristo, gente. Não tem como. A gente vai amar, vai respeitar, mas não tem como caminhar somente com quem não fere os princípios de Deus. A gente tem que caminhar somente com quem não fere os princípios de Deus. A gente vai amar as outras pessoas, a gente vai cuidar, a gente vai fazer o nosso melhor. Mas caminhar lado a lado, é necessário que haja uma comunhão de espírito, uma conexão do céu, que não haja divergência de convicções dos princípios de Deus. Amém? Que os nossos olhos possam ser abertos, que o Senhor nos dirija em todo o tempo a caminhar naquilo que Ele tem proposto para cada um de nós, sem ferir as pessoas, amando-as sim, caminhando em amor, no amor do Pai, não querendo impor uma lei como forma de ser amado. Que nesta manhã nós sejamos destravados daquilo que não é o Evangelho verdadeiro. Deus te abençoe.